Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos corrigir as questões da aula passada, né? Na aula passada eu pedi para que vocês assistissem ao filme Guardiões da Galáxia Volume 2 e aí que respondessem algumas questões em relação ao filme. Tá? Então vamos aí corrigir essas questões. Na questão número 1, eu tinha a seguinte pergunta, né? Guardiões da Galáxia Volume 2 aborda tópicos considerados adolescentes. E aí eu tinha duas opções, verdadeiro ou falso, onde a opção correta é verdadeiro, sim, o filme aborda essas questões adolescentes, né? A questão true, verdadeiro, traduzindo seria sim, né? Quando o pai de Peter Quill finalmente se revela, né? O personagem traz toda uma adolescência que ele não tinha, como o momento em que ele joga uma bola cósmica com seu pai, como se estivesse jogando futebol. Os outros dramas abordados no filme são precisamente os da puberdade, o problema de Gamora com a sua irmã, a autoaceitação de Rocket e o crescimento do Baby Groot. Tá? Então essa questão é verdadeira. O filme pode ser considerado sim até uma trama adolescente. A segunda pergunta que nós tínhamos aí era o seguinte: os protagonistas do filme levam suas vidas de um jeito. Aí tem o A dramático, with humor always linked to the most diverse situation, com humor relacionado às diversas situações possíveis, ou a letra C não, desculpa, a terceira opção aí, in a mystical and serious way, de um jeito místico e sério. Aqui a gente podia até responder por eliminação, né? A resposta certa é a segunda aí, with humor always linked to the most diverse situation, com humor relacionado às mais diversas situações possíveis, tá? Então os personagens principais do filme levam as suas vidas de uma forma bem humorada. A número 3 pediu o seguinte: de acordo com uma crítica, o filme tem tons irônicos e chega a ser canastrão, e chega aos pés da canastrice. Qual opção abaixo está de acordo com essa afirmação? Aí eu tenho o seguinte: a primeira diz o seguinte, porque é um filme com a temática espacial. A segunda diz que é porque os personagens principais têm problemas que fogem da nossa realidade. E a letra C diz que o filme tem esse tom canastra devido à presença de Sylvester Stallone interpretando o Staccaro Gord, o Kurt Russell interpretando o Ego, por eles serem considerados atores canastrões pela crítica especializada. Tá? Então a resposta correta é a terceira, tá? Pela presença do Sylvester Stallone e do Kurt Russell, por eles serem considerados atores canastrões. O que seria um ator canastrão? Um ator canastrão, uma atriz canastrona, são aqueles que nunca se empenham tanto em um personagem, sempre fazem aquele mesmo estilo de personagem, que é o caso do Sylvester Stallone e do Kurt Russell. Né, o Sylvester Stallone começou fazendo o Rock lá em 1978, o Rambo também lá na década de 70. Para vocês terem uma ideia, o último filme do Rambo foi ano passado, né? O Sylvester Stallone com mais de 70 anos, fazendo o mesmo estilo de personagem. Aquele cara lutador, que sobrevive a vários tiros, que faz e acontece. Então, ele é o típico ator canastrão. Tá? E o Kurt Russell também, ele sempre seguiu essa linha aí de personagens que ele faz. Tá? Então, a resposta certa da número 3 é a terceira opção, a presença do Sylvester Stallone e do Kurt Russell no filme. Bom, dadas as correções aí da aula passada, tá? Nós faremos outras atividades de compreensão aí com outros filmes, com séries aí durante o nosso bimestre. Mas hoje nós retomaremos o livro, tá? Lá na página 38, esse conteúdo começa na página 38 do capítulo 4 do nosso livro. Hoje nós falaremos de cognatos. Os cognatos são bem fáceis no entendimento, tá? Não é tão difícil. Os cognatos são nada mais, nada menos do que aquelas palavras que você olhando, você já consegue compreender o significado dela, a tradução dela na língua portuguesa. Então esses são os cognatos, ou seja, eu olho aquela palavra, eu já sei a tradução daquela palavra sem precisar traduzi-la em um dicionário ou no Google Tradutor. Tá? É bem simples, mas o livro tem um conceitozinho aí também sobre os cognatos. Porém, a gente tem que tomar cuidado com os falsos cognatos. O que seriam os falsos cognatos? Falsos cognatos são aquelas palavras que, para nós, parecem uma coisa, mas que a tradução dela é outra completamente diferente. Então, vamos por partes. Por exemplo, cognatos são aquelas palavras que, a gente olhando ela, a gente já consegue traduzir e entender. Por exemplo, o filme Guardiões da Galáxia, em inglês, seria Guardians of the Galaxy. A palavra guardians, a gente olhando a palavra guardians, a gente já consegue entender que aquela palavra quer dizer guardiões, ou seja, nós já entendemos a tradução dela mesmo sem usarmos um dicionário ou Google Tradutor. Por exemplo, galaxy
Galaxy é galáxia. E olhando a palavra, a gente já compreende que a palavra galaxy quer dizer galáxia para nós aqui no português. Então, isso são exemplos aí de cognatos. Falsos cognatos são palavras que parecem uma coisa, mas que na realidade são outras. Por exemplo, a palavra is it, que o livro até o próprio livro dá isso como exemplo. Is it em inglês quer dizer saída. Ela é muito parecida com o êxito da nossa língua portuguesa, né? Olhando essa palavra a gente pensa, putz, deve ser êxito, mas na verdade é saída. Então, nesse caso, nós temos um falso cognato, porque é uma palavra que aparenta ser uma coisa, mas que na verdade é outra. Aí o livro traz um conceito mais organizado sobre os cognatos, olhem só. As palavras cognatas, ou seja, aquelas que possuem uma raiz etimologicamente comum, podem ser de grande ajuda na compreensão de um texto em língua estrangeira, mas cuidado. Algumas vezes podem surgir falsos cognatos, que são aquelas palavras que parecem significar algo pela sua semelhança com uma das nossas línguas ou de alguma língua conhecida, mas que possuem outro significado. Por isso, quando encontrar uma palavra que você acredite ser um cognato verdadeiro, verifique o sentido da palavra, o sentido que a palavra assume no contexto. Nesse caso, esse conceito pede para que a gente aplique essa palavra em um contexto para que a gente possa ter certeza se é um cognato ou um falso cognato. Por exemplo, a palavra exit, que o livro dá como exemplo, quer dizer saída e não êxito. Então, em um contexto, se a gente aplicar essa palavra em uma frase e dependendo do contexto dela, a gente percebe se ela é um cognato verdadeiro ou falso. Por exemplo, se eu falar assim, the exit is closed. The exit is closed. Traduzindo seria, a saída está fechada. Né? Então, a gente não poderia traduzir o êxito está fechado. Tá? Então, por esse contexto, a gente entende que o exit é um falso cognato porque ele tem um contexto aí diferente, a tradução dele é diferente, a aplicação dele é diferente nessa frase. Tá? Continuando, o texto continua. Alguns exemplos de falsos cognatos em inglês, português, exit, que pode ser saída e não êxito. Aí eu tenho to intend, que quer dizer pretender e não entender. Pretend, que é fingir e não pretender, entre outros falsos cognatos. Aí o texto continua. Além dos cognatos, as palavras emprestadas. As palavras emprestadas, nesse caso, são aquelas palavras que valem tanto no inglês quanto no português. Por exemplo, laptop. O livro cita laptop. Um outro exemplo que nós usamos é a palavra off, quando nos referimos a descontos. Os shoppings mesmo, as lojas, usam a palavra off quando elas querem indicar um determinado percentual de desconto. É muito comum nas lojas daqui do Brasil a gente ver as plaquinhas escrito 10% off. Esse off quer dizer desconto. Tá? Então esse off é uma palavra emprestada, uma borrowing word. Aí o texto aqui nos diz o seguinte, né? As palavras emprestadas e às vezes adaptadas do inglês para o português também ficam visíveis, como laptop ou deletar. Essas palavras são chamadas de borrowing ou empréstimos linguísticos, tá? Há também a aliteração. A aliteração de palavras que o texto diz, quando ele fala assim, entre parênteses, e às vezes adaptadas, esse e às vezes adaptadas nós chamamos de aliteração, que são palavras que nós adaptamos à nossa língua. Por exemplo, nós moramos no Brasil, escrevemos Brasil com um S, né? B-A-R-A-S-I-L, Brasil. No inglês, eles escrevem Brasil com Z e pronunciam Brazil. Então, nesse caso aqui, houve uma adaptação linguística que se chama de aliteração, que é quando nós adaptamos uma palavra, nesse caso, à nossa língua portuguesa. Tá? Então, isso chama-se aliteração, quando nós adaptamos as palavras de outras línguas. Por exemplo, em inglês, eles falam London, e nós falamos Londres. Então, nós adaptamos a palavra London para a nossa língua materna, que é a língua portuguesa. Tá? Então, os cognatos eles são bem fáceis. Tá? Resumindo, são aquelas palavras que nós, quando batemos o nosso olho, nós conseguimos entendê-la. Tá? Então, aqui nós estamos tratando de cognatos. Ok? Aí o que acontece? Eu tenho um exercício na página 39 e o exercício pede o seguinte, bem lá em cima, no começo, eu tenho aí cognates. Desculpa, o enunciado começa aqui na página 38, tá? O exercício começa na página 38, bem lá embaixo. Gary and Brady, que diz o seguinte: Now that you know what cognates are,
Look for some of them in the text. Scientists review gene swapping technique to thwart heritage diseases. Copy them in space provided. Then in groups make a preview of what the text is about. Nesse caso, vocês irão ler esse texto da página 39. É um texto científico, aborda ainda o tema do capítulo 4. E nesse texto vocês irão marcar, irão circular as palavras cognatas, tá? Lembrando que palavras cognatas são aquelas palavras que, quando nós batemos o olho, nós já conseguimos entender ali o seu significado, porque elas são bem semelhantes às nossas palavras aqui na língua portuguesa. Tá? Então é bem simples. Vocês irão ler esse texto aqui e irão procurar essas palavras cognatas. Tá? Façam somente a página 39. Na quarta-feira eu irei postar um vídeo com a correção desse exercício, aí nós continuaremos o nosso capítulo. Tá? Então, como atividade, vocês farão a número 1 da 38 lá embaixo, que é circular os cognatos nesse textão aí da página 39. Na número 2, não façam, não precisem fazê-la ainda por enquanto, tá? Verei o que nós faremos com a questão número 2. Por enquanto, façam somente a questão número 1, que é procurar os cognatos no texto, ok? Na próxima aula nós continuaremos. Não esqueçam de responder a lista de chamada. Qualquer dúvida me procurem. Beijo, abraço a todos e até mais.